fundado por Antônio Nicolau da Almeida, desportista e amante do futebol. Futebol Clube do Porto, ou somente Porto, é um clube português que tem sua origem em setembro de 1893. Mas somente em outubro de 1894 realizou o primeiro amistoso contra o clube lisbonense, contando com a presença do rei Carlos I e a rainha Amélia, onde o Porto saiu com a vitória por 1-0 contra o clube lisbonense, ficando alguns anos sem fazer grandes apresentações, e no ano de 1922 em que Porto derrota o Sporting por 3-1 na então finalíssima do Campeonato de Portugal e consagrando-se primeiro campeão, entrando para a história. Já em 1935 vence a primeira edição da Primeira Liga, renomeada mais tarde em 1938 para Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e com o Porto novamente sendo campeão das duas seguintes edições, 1938 e 1939. 1939 e 1940. Enquanto isso, mais tarde, em 52 é inaugurado o palco de muitas emoções, nervos e sufocos. Este é o Estádio das Antas. Talvez sejam poucos que conhecem ou já ouviram falar neste palco de mais de 50 anos. O ano é 1956. Graças à sua crescente no futebol, conquista a primeira dobradinha sobre o Benfica no Campeonato Nacional, e vence o Torriense na final da taça por 2-0. Foi em 56 também que alcançaram sua primeira participação em um campeonato europeu, a Taça dos Campeões Europeus, contra o Atlético Bilbao. Infelizmente foi abaixo do esperado e não foi o mar de rosas que todos acreditavam que seria. Derrota em casa por 2-1 e derrota fora por 3-2, iniciando um jejum incrível pelos títulos do Campeonato Nacional, 18 anos sem levar o título para casa. Ficando à sombra de Benfica, Sporting, ficando inacreditáveis 6 vezes com vice-campeonato, voltando a ser campeão da Liga somente em ganhando 4 títulos em 8 anos. Chamado de Esquadrão Imortal, ou Time dos Imortais, o Porto de 87 compensou toda a espera, que demorou quase 30 anos desde a primeira participação e compensou cada investimento. Time base: Zé Beto, João Pinto, Eduardo Luiz, Geraldão, Celso Gavião, Lima Pereira e Augusto Inácio, Jaime Magalhães, Kim, Rui Barros, Antônio André e Antônio Souza, Rabamadger, Vermelhinho e Paulo Futre, Fernando Gomes Casagrande e Juari, enquanto do lado dos imortais estava Dinamo de Kiev, em uma semifinal acirrada, onde o Porto passou por 4-2. Do outro estavam Bayern de Munique e Real Madrid a todo vapor e com sangue nos olhos. Este terminou também 4-2 para os alemães. E era a final inédita, mais de 60 mil pessoas estavam lá para ver o confronto. Jogo disputado, pegado, corrido. Ludwig Kogel marca aos 24 minutos do primeiro tempo para os alemães, mas no fim do segundo tempo, meu amigo, a parada é pra gente grande. Madger 79 minutos e Juari 81 minutos para o Porto. Fazem o impossível, o inesquecível. Esse, meu amigo, era o jogo dos imortais. Tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser aproveitado. A bola à disposição dos homens do Porto é André no seu meio campo. Bom, e não haja dúvida, Arthur Jorge, um técnico que tem provado toda a sua real categoria, apostou tudo, António Pedro. E há que tempos que está ali Madger a pedir ao árbitro para reentrar no relevado. Até bate palmas. Lá está agora o Melinarzi que dá para Celso. Celso levanta para o ataque à esquerda. Madger, minha gente, está sozinho. Vai para a grande área, Madger. Vai simular. Outra finta. Vai para a linha. O cruzamento. Gol! Golo de Juari. É um pontapé à boca da baliza. Jogada formidável de Madger aos 35 minutos. Golo do Porto. Todo o banco portista se levou. Tudo se abraça. Deixem-me gritar também golo. É gol! Do Porto. 2-1 no marcador. Reviravolta feita. Espetáculo no prato.
meses após a conquista sob os alemães em Viena. Para a alegria de muitos em Tóquio, no Japão, acontecia o Mundial de Clubes. Era uma final entre Porto e Peñarol, com gols de Madi Jerry Gomes para os Imortais e Ricardo Vieira para o Peñarol, além que mais adiante ainda, venceu o poderoso Ajax pela Supertaça Europeia. Venceu 2 confrontos por 1-0, com gols de Barros e Souza. O ano é 1999. Porto começa a se fortalecer pensando no futuro, se torna o primeiro pentacampeão conquistando 5 títulos seguidos e superando o Sporting de Lisboa, que até então detinha o feito de 4 títulos seguidos. O atual técnico da época, Fernando Santos, ficou conhecido como o engenheiro do Penta. Alguns anos adiante, no comando do Super Porto, que José Mourinho para vencer a Copa UEFA pela primeira vez contra o Celtic de Glasgow. O poderoso Porto venceria por 3 gols, 2 de Derlei e 1 gol de Alenichev, e para o Celtic, Larsson guardou 2, mas não foi o suficiente. Meses depois dessa ótima conquista seria inaugurado o Estádio do Dragão, palco de um amistoso entre Porto e Barcelona, lembrando que nesse mesmo dia, 16 de novembro, acontecia a estreia de uma lenda, Lionel Messi, de volta ao auge. Em 2004 o Porto volta à final de uma UEFA Champions League. A final seria na Alemanha, só que dessa vez sem grandes dificuldades amassam o Mônaco por 3-0, com gols de Carlos Alberto, Deco e Alenichev. Mas o outro lado foi o quanto lutaram para chegar até aqui. Como podem ver, o chaveamento estava muito complicado. Logo após esse título, José Mourinho deixa o Porto rumo à Premier League para comandar o Chelsea, e quem comanda agora é Vítor Fernandes, e mais uma vez chegam na final de Mundial, contra o Once Caldas, onde vence nas penalidades, alcançando mais uma vez o topo da Europa e do mundo, com lendas, jogos consagrados. A Europa nesses anos foi azul, branco e como um dragão. Gostou? Deixa o like e se inscreva, ative o sininho e compartilhe.